Você acha que a falta de autoconfiança te impede de viver novas experiências? Então fica aí com esse radar, que a conversa a partir de agora começa com esse tema da autoconfiança. Então, autoconfiança é um tema meio grande, assim, né? Dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse termo, autoconfiança, aparece muita coisa em muitas percepções. Então, é muito comum, por exemplo, eu ouvir dos meus mentorados essa expressão, né? O que me falta é a autoconfiança. Se eu conseguir acessar isso dentro de mim, eu vou conseguir fazer movimentos mais ousados, eu vou conseguir viver novas experiências, eu vou conseguir transitar melhor na minha vida, né? Então, antes da gente ir um pouquinho mais para esse tema, né, da falta disso, que é a autoconfiança, vamos dar uma setada melhor, o que é essa autoconfiança, né? A autoconfiança varia muito de pessoa para pessoa, mas basicamente é uma sensação de que a gente não tem uma segurança suficiente para fazer alguma coisa. Então, só para a gente conectar um termo no outro, né, a palavra confiança está falando justamente disso, né? É como se a gente, de uma certa forma, tivesse uma sensação de perigo se a gente for fazer aquele próximo movimento, né? Então, tipo assim, eu preciso ter, né, dar essa sensação, né? Eu preciso ter mais confiança, eu preciso saber mais, eu preciso ter mais controle da situação. Eu preciso saber o que vai acontecer se eu fizer. Eu preciso saber se eu fizer e acontecer isso ou acontecer uma outra coisa, o que eu faço depois, né? Então, é como se, de uma certa forma, está muito relacionado com a parte do controle, né? Então, é você conseguir ter essa sensação de que você está no controle da situação. E, ao mesmo tempo, né, é ser confiante de que você vai ser capaz de, vamos dizer assim, percorrer um novo caminho, né, que você está se dispondo a fazer. E eu falo novo porque a gente é confiante para fazer as coisas que a gente já fez, né? Mas a autoconfiança, ela aparece justamente quando o novo aparece, né? Um dos gatilhos, né, que desencadeia esse comportamento, são vários, né? Porque depende muito do histórico e do movimento individual, né? Mas um dos gatilhos, por exemplo, que desencadeia esse comportamento é o nosso lado perfeccionista e o nosso lado crítico, né? E aí a gente consegue, por exemplo, né, se observar numa pequena atitude com o outro, por exemplo, onde dá para a gente começar a calibrar esse nosso lado crítico, né? Quando a gente está muito crítico com o outro, né, provavelmente a gente tem o mesmo medo de que o outro também seja muito, ou o mundo seja também muito crítico com a gente, com o nosso próprio movimento, né? Então, no momento em que a gente começa a acolher, né, o que o outro está fazendo de certo, a gente começa a perceber como o outro está fazendo alguma coisa. E o outro que eu quero dizer, gente, são as pessoas que estão à nossa volta, né? São os nossos exemplos. Se a gente vai falando, por exemplo, da nossa profissão, as pessoas que estão na mesma profissão que a gente, ou em profissão semelhante, e que estão fazendo um movimento diferente do nosso. Quando a gente começa a olhar aquilo com admiração, ao invés de olhar crítico, né? Isso já é um começo de construção de autoconfiança, sabe? Porque quando você reconhece, né, o bom movimento que a outra pessoa está fazendo, você, de uma certa maneira, você consegue reconhecer também o caminho que aquela pessoa está fazendo. Quando você reconhece o caminho que aquela pessoa está fazendo, você é capaz de também seguir o mesmo caminho. Então, quem não é capaz, né, ou quem tem dificuldade de seguir alguém, né, tem mais dificuldade de construir essa autoconfiança. Porque quer fazer sozinho, sabe? Tipo assim, não, aquele jeito lá eu não quero, aquele jeito eu não quero. Então você entra num modo crítico, onde tudo que você vê de movimento das pessoas da tua profissão, por exemplo, vamos falar da profissão, né? Você tem sempre um olhar, a pessoa tem sempre um olhar crítico para aquilo que ela não quer fazer, né? Então começar a buscar o que é que alguém está fazendo, que eu também gostaria de estar fazendo, e começar a olhar para aquilo, acolhendo o bom caminho, tentando entender o que aquela pessoa fez para chegar ali, né? É uma forma de começar a construir autoconfiança. Vou dar um exemplo, tá? Cozinhar, né? Vamos supor, né? Você olhar para uma pessoa que cozinha bem e começar a observar, né? O que aquela pessoa faz de diferente que eu não faço. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de cozinhar, mas gostaria de aprender a cozinhar, mas você não tem autoconfiança suficiente para se meter lá na cozinha, por exemplo, né? Você gostaria muito, mas é que isso não é para mim, não sei o quê. Então, às vezes, um pequeno movimento desse, né, já pode te levar a perceber o teu movimento de autoconfiança num outro lugar, sabe? Se você olha para um chefe, para uma pessoa que cozinha bem, por exemplo, né, e começa a observar qual que é a diferença entre ele e você, né?
Você começa a observar, por exemplo, que o chefe, ele cozinha para o outro, entendeu? Ele gosta da experiência de cozinhar para o outro, né? O chefe, ele também, se dá errado uma receita, né? Ele vai lá e faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo, ele repete aquela receita várias vezes até dar certo, né? E o chefe, quando ele cozinha pela experiência de cozinhar, né? E nós não, né? Nós mortais, assim, as pessoas que não cozinham tão bem, a gente cozinha quando a gente está com fome, né? E aí, quando a gente vai lá e faz alguma coisa e dá errado, né? A gente se frustra, porque a gente está com fome, a gente não está cozinhando pela experiência do cozinhar. Então, você percebe que um exemplo como esse já te dá uma diferença de estratégia, né, entre uma coisa e outra. Aqui eu estou só dando esse exemplo para dizer que autoconfiança está relacionado com você observar quem faz alguma coisa que você não tem, vamos dizer assim, entre aspas, não está fazendo porque você não tem autoconfiança, sabe? Então, sair do modo crítico e ir para o modo aprendiz, né, é um lugar que já te leva para um caminho de construção de autoconfiança. Então, é assim, ó, tem uma dinâmica, né, que é muito legal, que é a dinâmica de você... quando você está olhando para alguém, aquela pessoa, ela fica grande, né? Quando você está olhando para uma referência, né? Então, ter uma referência é muito legal, né? Isso não é seguir guru, não é nada disso, gente. É você encurtar a sua curva de aprendizado, entendeu? Tem alguém que já percorreu aquele caminho, você vai lá e fala, cara, como que esse cara fez, entendeu? Então, ele percorreu o caminho, você vai lá ver como ele está percorrendo o caminho, isso encurta a tua curva de aprendizado. Você consegue fazer a mesma coisa num tempo menor, né? Assim, é muito inteligente a gente fazer isso, né? Quando você olha para alguém e vai ver como aquela pessoa percorreu o caminho, você tem que tomar cuidado porque aquela pessoa, ela fica grande, né, pra gente, entendeu? Então, ela pode ficar grande para você. E grande no sentido assim, nossa, mas ela é muito... Eu não sei fazer do jeito que ela faz, eu não sei o quê, do jeito que ele faz. E você começa... Aquela pessoa fica uma referência muito grande, né? Então, é muito importante você tomar o cuidado. Aí entra o negócio da autoconfiança, tá? Isso pode começar a dar medo, né? E aí aciona a autoconfiança, tá? Então, tipo assim, a falta de autoconfiança, né? Ai, meu Deus, eu não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. E aí, para você não ir para um lugar que você vai se sentindo muito mal, né? O risco aqui é uma dica importante. O risco aqui é a gente, para a própria sobrevivência da nossa autoestima, né? A gente começar a depreciar o outro, entendeu? Ou seja, diminuir de tamanho o outro para a gente não ficar tão pequeno, entende? Esse é um mecanismo de autoproteção que a gente faz. Tipo assim, para preservar a minha autoestima, essa pessoa aí não é tudo isso não, né? Nesse momento, você entrou para o lugar da área de conforto, entende? Você pegou alguém dentro de você, né, para validar a sua preguiça de seguir. É aquela pessoa dentro de nós, né, que é capaz de entender que a gente também é capaz de chegar lá e que aquela pessoa, ela só foi na frente para ajudar a gente. Então, quando a gente aciona isso, né, a gente está acionando o nosso sábio, porque a gente também, cada um de nós, todo mundo que está aqui, também é capaz de, a partir de hoje, ir na frente para ajudar alguma outra pessoa que está do seu lado e tudo mais. Então, não importa, gente. E o ir na frente é em relação a gente e ao nosso contexto, né? Então, assim, no momento em que você também não percebe que você é capaz de ir, né? Enquanto você não percebe que o outro foi na frente lá em alguma coisa para poder te ajudar, e você não reconhece isso, você também não vai reconhecer em você uma parte, um pedaço do tema, né? Que é você que tem que ir na frente para ajudar alguma outra pessoa, para inspirar alguma outra pessoa, né? Então, a gente não carrega ninguém, a gente inspira. A autoconfiança é uma construção, gente, entendeu? Não é alguma coisa que você ativa dentro de você como se fosse uma mágica, entende? É uma construção, né? E como que é isso, por exemplo? Ó, não acabou de acontecer esse negócio do mic aqui, do microfone? Eu tive que ir lá buscar, né, o microfone, porque eu tenho como resolver. Como que resolve? Então, vou dar um exemplo prático. Como que resolve? Provavelmente colocando o microfone. Então, eu vou aqui, né? Vou ter que sair daqui do meu, vamos dizer, da minha cadeira e vou ter que ir lá buscar o mic, né? Então, eu posso ficar aqui pensando, meu Deus, mas aí o que as pessoas vão pensar se eu sair daqui para ir buscar o microfone? Parece uma desorganização, você já deveria saber disso. Eu posso entrar nesse modo, tá? Que é o modo falta de autoconfiança, que é o modo o que os outros vão pensar, cada um fala de um jeito, né? Ou eu posso simplesmente falar, então, é simples, eu vou lá buscar então. E daí, o que aconteceu, né? Eu construí uma experiência melhor aqui para todo mundo, me construir. Então, a partir de agora, né, todo mundo está mais confortável, tá? E eu também adquiri um aprendizado a mais,
tá? Aí eu vou dizer assim, pode ser que na próxima eu esqueça? Pode ser, gente, porque é muito detalhe, entende? E às vezes essa quantidade de detalhe que a gente tem, como não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? A gente esquece. Então, o que que é a autoconfiança, tá? A autoconfiança é, na medida em que eu vou dominando isso, na medida em que essas coisas todas vão ficando mais fáceis para mim, né? Por quê? Porque eu lembrei de fazer isso, de baixar ali, sabe? Na medida que eu vou passando por novas experiências mais vezes, tá? Eu vou ficando mais confortável com o contexto e aí eu vou ficando cada vez mais autoconfiante. Então, a autoconfiança está falando de conquista, né? Quanto mais conquistas você faz em diferentes ambientes, né? Mais fácil fica para você construir a sua autoconfiança, tá? Por quê? Porque você vai ficando, o contexto, os lugares por onde você vai passando, vão ficando mais confortáveis. É só você fazer essa relação em viagem, por exemplo, né? Quanto mais você viaja, mais autoconfiante você vai ficando para viajar. Viajar é um lugar muito interessante, porque é um contexto completamente diferente, né? Você chega numa cidade, no primeiro dia você está meio assustado, no segundo dia você já está menos assustado, no terceiro dia você já sabe onde compra as coisas, você já sabe onde estão as coisas, você vai tendo uma experiência de mais autoconfiança, né? Porque você vai ficando mais em área de conforto, tá? Então, autoconfiança está relacionado com um pouco de uma parte do sistema onde a gente está, tem que estar em área de conforto, né? E a área de conforto, ela só vai acontecer se você passar por ela várias vezes, entende? E o novo, ele só vai virar área de conforto depois que você passar por ele algumas vezes. Alguém que perguntou, né? Autoconfiança tem a ver com meio, né? Tem, né? Porque, por exemplo, quando você se cerca de pessoas que também estão fazendo o mesmo movimento que você, quando você se cerca de pessoas que estão querendo que as coisas deem certo, né? Você tem pessoas à sua volta. Por exemplo, aqui a gente está com a Fabi ali no YouTube, né? Torcendo para que dê certo, né? Então, ela, de uma certa maneira, ela está ajudando a gente a construir uma inteligência, porque ela está dizendo, ó, aqui está dando eco, ali está não sei o quê, né? Então, você percebe que ela está passando informação sobre o que está acontecendo, né? Isso vai fazer com que depois a gente aperfeiçoe esse sistema. Então, isso tem tudo a ver. Então, a diferença, né, entre um movimento de uma pessoa que está fazendo uma crítica, você está cercado de pessoas que estão fazendo críticas, né, ao que pode acontecer se você fizer um movimento diferente. E você está cercado de pessoas que estão te ajudando a construir uma inteligência sobre aquilo, né, faz toda a diferença do mundo, sabe? Toda a diferença do mundo. Então, sim, o meio faz a diferença. Você está no meio de pessoas que também estão querendo esse movimento de viver novas experiências, né? Viver novas possibilidades, é gigante. Então, eu diria assim, quando a gente está num lugar, por exemplo, né? Que você quer fazer algum movimento e você acha que não dá para fazer algum movimento, porque de repente o novo que você vai fazer exige que você coloque em risco a sua reputação, né? E se você vier com se isso passar pela tua cabeça, mas eu queria fazer, mas eu tenho uma reputação construída e a minha reputação pode ser arranhada, né? Se eu entrar de qualquer jeito, eu tenho que ter uma produção super bem feita. Ou, gente, quando eu falo reputação, isso pode ser na área profissional, mas isso pode ser até numa pequena viagem que você quer fazer, sabe? Mas tipo, você fala, ai meu Deus, mas eu não sei se eu vou sozinha, porque o que as pessoas vão pensar se eu estiver viajando sozinha? Tem gente que já me falou isso, tem mentorado que me falou, isso vai arranhar a minha reputação, as pessoas vão pensar que eu não tenho amigo, por isso que eu não vou viajar sozinha, vou chegar num lugar sozinha, vou sentar numa mesa de hotel sozinha, né? Então você vê, é uma reputação também, igual, né? Do mesmo jeito que lá na profissão, na vida pessoal também. Isso impede a gente, né, de estar na nossa própria companhia, entende? Isso impede a gente da gente se sentir bem com a gente mesmo, isso impede a gente da gente almoçar sozinho do outro e com a gente. Tipo, chama a galera interna. Quando eu falo de a companhia importa, né? Ou seja, as pessoas que estão à sua volta importam, não é só as pessoas, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, né? São os amigos internos também, né? Isso está falando do autoconhecimento. Por isso é tão importante uma alfabetização no autoconhecimento, sabe? A gente alfabetiza em ler livro, a gente alfabetiza em fazer um esporte, a gente alfabetiza em dirigir, a gente alfabetiza em uma série de coisas, né? E a gente esquece de alfabetizar o autoconhecimento. Onde definir em que ponto começa a preguiça, entendeu? Aí tem algumas coisinhas do tipo assim, preguiça, procrastinação, né?
enrolação, depende de como você quer chamar, né? Apesar que preguiça e procrastinação não é a mesma coisa. Mas o que eu tô querendo... Vamos para preguiça, né? Onde que começa a preguiça, né? A preguiça, ela começa num lugar onde a conta não fecha, entendeu? Que significa o seguinte, o que você vai ganhar se você fizer e colocar o esforço, porque preguiça é, tipo, você colocar esforço, não é? Né? Dá preguiça de colocar esforço. Então, a preguiça começa quando a conta começa a ficar negativa para o teu lado. Ou seja, o esforço que você vai ter que colocar, né, não fecha a conta no final que você vai ganhar com aquilo, que você vai conquistar com aquilo, né? Não compensa o esforço que você vai pôr. Então, não é só sobre você ganhar mais musculatura para superar a preguiça. Não é só sobre você fazer exercício físico, para você ganhar mais energia. Não é só sobre você aumentar o seu nível energético para poder ter, vamos dizer, combustível suficiente para superar a preguiça, entendeu? Não é só sobre isso. É sobre também aumentar a recompensa, né? Então, você tem que conseguir dentro de você, né? E aí tem tudo a ver com essa alfabetização do autoconhecimento que eu estou dizendo. Você tem que conseguir deixar claro para você, né? Que você ganha se você fizer isso, né? Para onde você está indo? Qual que é a vantagem de você fazer isso? Eu, por exemplo, né, no movimento que eu estou fazendo, uma das coisas que eu ganho, né, nesse movimento de fazer esse esforço, né, de aprender sobre tecnologia, de aprender sobre tudo isso que eu tenho que aprender nesse novo negócio, nesse novo contexto digital, o que eu ganho é a minha nova tribo de amigos. Então eu tô sempre assim, vou conhecer mais gente nova, eu vou conhecer mais pessoas que passaram por novas experiências. O papo, o nível da conversa vai subir, né? Então eu ganho participar de conversas onde o nível sobe, onde as pessoas vão estar conversando sobre coisas que me interessam. Eu vou estar em grupos que me estimulam, que fazem com que o melhor de mim apareça. Né? Porque às vezes a gente está em grupos que fazem com que apareça o que a gente tem de pior, sabe? A gente fica chato, a gente fica crítico. Não sei vocês, gente, mas comigo acontece assim. Quando eu não estou no meu grupo que me inspira, eu fico mais chata, eu fico mais crítica, eu fico mais reclamona, mais pessimista, mais cansada, entendeu? Agora, quando eu estou num grupo que tem a ver comigo, que tem a ver com as coisas que eu quero, que tem os mesmos valores que eu, que está construindo coisas que vão impactar a vida das pessoas, né, que está criativizando, o meu melhor começa a aparecer, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu colocaria, né, se fosse comigo, assim, a primeira imagem que me veio é colocar ele na minha frente assim, autoconfiança é um músculo, tá? E é um músculo que você desenvolve, né? Autoconfiança não é um atributo, não é um talento, não é alguma coisa que nasce com um e não nasce com o outro. Autoconfiança é um músculo, né? E o que desenvolve esse músculo são as conquistas. Então, e não são as grandes, são as pequenas. Então, você imaginar que você pode se desafiar diariamente a fazer alguma coisa que seja pequenininha e que vai ser uma conquista, e que vai ser uma pequena experiência diferente do que você faria, né? É uma forma de você fazer o movimento de colocar primeiro, né, a primeira fibra nova de musculatura na autoconfiança. É uma conquista que você vai fazendo, sabe? Aquela pequena coisa aquela pequena nova experiência, que é uma escolha, né, de ser uma estratégia. Então, é como se fosse uma decisão que você toma, então, uma escolha estratégica, né? Então, é como se fosse uma decisão que você toma de você falar, não, eu construo. Né? Então, é uma decisão, eu construo. E você vai desenvolver habilidades, né, que vão fazer com que a cada dia você se torne mais autoconfiante. Então, por exemplo, tá aqui nessa live, por exemplo, né, e desenvolver a habilidade de poder... É uma habilidade, né? Tipo assim, sabe assim, gente? Eu vou até colocar uma palavra aqui para brincar um pouquinho com vocês. Desenvolver habilidade de ser um pouco mais cara de pau, sabe? Sabe, tipo assim, espontâneo, né? É um jeito mais usual de falar espontâneo, sabe? Sabe aquele nosso lado? É ficar mais à vontade, sabe, com a vida. É tipo assim, ó, não peguei o fone, tá lá do outro lado tá atrás dessa parede, é você ficar mais à vontade. Eu vou lá buscar, né? Então, qual é a dificuldade, entendeu? Então, eu vou lá e busco. Então, é uma estratégia de... Por quê? Porque eu preciso passar por essa live, entendeu, gente? Porque passando por essa live é uma live a mais, passando por esse podcast é uma experiência a mais que eu tenho, que eu não tinha ontem,
né? E que vai me dar mais autoconfiança quando eu terminar aqui. Eu sou mais autoconfiante do que eu era antes de fazer essa live. Então, se eu não ficar à vontade fazendo, não for lá buscar o meu fone, eu vou ficar pouco à vontade, concorda? Porque eu sei que tá dando um eco ali, não sei se eu resolvi, mas de qualquer maneira eu tô acreditando que sim. Pode ser que não tenha resolvido, mas pelo menos eu tô melhor do que eu tava antes, entende? Então, se eu ficar melhor, mais confortável, né, com a minha tentativa, eu vou passar pela experiência de uma forma que vai ficar mais... O aprendizado vai acontecer de uma forma mais potente, né? E aí, quando eu terminar isso aqui, eu tenho uma habilidade a mais, né? Eu desenvolvi uma habilidade a mais, e aí, eu coloquei uma coisa a mais no meu histórico, e aí a autoconfiança está se construindo. Então, a autoconfiança é uma estratégia, uma escolha estratégica, entende? E a gente precisa acessar a nossa espontaneidade, porque senão vai ficar muito tenso, né? O aprendizado sob tensão, né? Ele acontece, ele tem que acontecer, porque às vezes a gente também não tem condição de estar tudo super tranquilo, né? Tem que passar pelo frio da barriga. Só que tem pontos desnecessários de tensão, tá? Tem lugares que você está colocando tensão e que não é necessário estar tensionado, sabe? Então, você pode tirar alguns pontos de tensão, né? E se você tira alguns pontos de tensão, a experiência fica mais gostosa, sabe? Não fica tão... Porque assim, gente, se ficar muito tenso, né? Você não consegue curtir, sabe? Você não consegue passar, sabe quando você está assim tudo fechado, né? Aí você não consegue passar pela ponte também olhando a paisagem, né? Então um pouco de tensão é importante para que você capriche e dê o seu melhor, né? E para que você se concentre também no novo, porque senão fica tudo relaxado, você também não está aprendendo nada, você tem que ficar atento para os aprendizados. Então um pouco de tensão é importante. Mas o exagero de tensão faz com que você não queira passar de novo pela mesma situação. E o exagero de tensão, ele vem também, aí tem um outro tema, que o exagero de tensão, né, ele vem também da relação que tem entre autoconfiança e erro, sabe? Que é tipo assim, se você erra, né, como que você lida com isso? Ontem mesmo falei isso numa das sessões de mentoria, né? Que é o erro para você? O erro é tipo um fracasso, né, porque eu errei, ou o erro é uma informação, né? Se o erro é uma informação, gente, tá? Tudo aquilo que você fez é tipo assim, cara, se eu liguei assim, liguei assado e resultou nisso, eu tenho uma informação a mais. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu olhar para isso, eu tenho que setar a coisa num outro formato, não é? Eu acho eu acho legal o conceito, né, de velocidade de errar, tá? Só que para quem tem muita dificuldade de aceitar esse lugar do erro, né? Tipo assim, não consigo lidar direito com isso. Para mim dói muito, né? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de receber feedback, entendeu? Porque fica, o que é dificuldade de receber feedback? É quando alguém vai falar alguma coisa para você de alguma coisa que não deu certo, né? E te trazer as informações e você fica no modo desculpa, entendeu? Aí é dificuldade de receber feedback, tá, gente? Não, mas é que fulano, não, mas essa aconteceu, é por causa disso, daí você fica contando a história, entende? Você não tá recebendo a informação, então isso é dificuldade de receber feedback. Muito bem. Uma coisa é dificuldade de receber feedback, né? E a outra coisa é você contar por que a coisa está acontecendo daquela maneira, tá? Que daí você também está trazendo mais informação. Então, é sutil, mas é bem diferente, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui se você tem muita dificuldade de receber feedback, ou tem muita dificuldade com a palavra erro, né? E errar mais rápido fica árduo, né? Você pode dizer assim, vai buscar as informações, vai juntar as informações mais rápido, ou seja, faz para ir buscar as informações, para aprender mais rápido, né? Porque quando você faz, você vai catalogando essas informações, você vai aprendendo como faz mais rápido. Então, imagina que você está num processo de aprendizado, né? E que aí, no processo de aprendizado, você precisa encontrar uma parede na tua frente para ver que aquela parede existe, entende? Porque que é o errar, né? E aí você fala, tem uma parede aqui não dá, então. Tem uma parede ali que não dá. E aí você vai recebendo essas informações. Então, entenda sempre que você está catalogando informação, você está catalogando experiências, né? E catalogando experiências, você é capaz de fazer conexões mais poderosas no decorrer da tua vida. Quanto mais experiência você passa, né, mais conexões poderosas você é capaz de fazer. E conexão poderosa significa uma coisa muito importante, que anota aí, gente, criatividade. Você fica mais criativo, né? Pessoas entusiasmadas são pessoas criativas, pode olhar. Pessoas que vivem a vida de uma forma entusiasmada são pessoas criativas, que fazem boas conexões. E quem faz rápidas conexões, né, rápidas metáforas, conecta muito rápido, tem
tá sempre iluminado, vocês percebem, né? Porque insight é iluminação, né? Cada vez que você conecta um ponto no outro novo, você ilumina, entendeu? Então, por isso viver novas experiências é tão importante. Você sabe que essa frase, né, eu não mereço, eu acho que na real, vou arriscar aqui, tá? Mas quem já se viu falando uma frase dessa, eu vou desafiar você, tá? Eu acho que essa frase é falsa, entendeu? Eu não acredito que... Tô desafiando, gente, tá? É porque eu, na real, assim, eu não acredito que a pessoa realmente acredita, sabe? Tá nesse lugar. Eu acho que essa frase ela é construída por algum processo terapêutico, interno, que pode ser, né? Sabe o processo terapêutico? Quando eu falo processo terapêutico, gente, não significa você ir para a terapia, significa você fica lá, sabe, no teu processo terapêutico, fazendo a meditação lá, tentando descobrir o porquê das coisas lá. Você entra num lugar de tentar descobrir as coisas e você fala assim, eu tenho um problema de merecimento, eu não mereço, entendeu? E aí você acessa essa informação, né? Por que eu tô dizendo que eu não acredito, que eu acho que essa história ela não é verdadeira, né? Porque eu acho que se você pensar bem, sabe? Eu tenho certeza que você acredita que você merece, sabe? Só que você pega, é muito fácil, mais fácil, né? Você construir uma ideia em cima, entende? Porque daí, o que acontece? Para mim isso é mimimi, sabe? Porque a história que a gente constrói do não merecimento, ela ajuda a gente a ficar num lugar onde a gente justifica uma série de não movimentos que a gente vai fazer a partir daí. Eu não acredito eu não acredito que você realmente acredita que você não merece, entendeu? Se você acredita, aí eu vou além. Já que eu desafiei, eu vou desafiar até o fim. E se você realmente fala, não, Miriam, mas eu acredito, eu falei, então você não merece mesmo, entendeu? Fica aí. Não, eu não acho nem que ficou filosófico, sabia? Eu acho que ficou prático. Quando a gente sai desse mimimi, sabe? Gente, quando eu falo mimimi, eu tô falando do fundo do meu coração, entendeu? O que é o mimimi, né? O mimimi é a gente acreditar veementemente numa história que a gente criou. Porque todas as histórias são criadas, gente. A gente pode criar qualquer história, né? Tudo que a gente se transforma em realidade nasce antes a partir de uma história que a gente criou. Tá? Então, de uma imaginação, de uma história que se criou, né? Então, isso é um mimimi, de uma certa forma, né? O que caracteriza o mimimi é quando você cria uma história que não é favorável a você, tá? É isso que eu tô chamando de mimimi, tá? Ó, essa história, ela não vai levar você, entendeu? Então é isso, tá? Criativize alguma coisa que seja melhor para você. Acredite em outra coisa. Eu acredito que eu mereço, sabe? Do fundo do coração. Eu acredito que eu mereço. E até quando acontece alguma coisa que não é boa, né? Assim, não é aquilo que a gente esperava, tipo assim, cara, não era isso que eu queria pra mim, eu queria uma coisa diferente, né? Eu acredito que de alguma forma aquele lugar lá que veio pra mim, né? É para que eu possa alcançar alguma coisa que eu mereça, sabe? Assim, então, eu vou passar por ali porque eu vou alcançar quando eu percorrer aquele caminho difícil, eu não mereço aquela coisa ruim, tá? Mas eu mereço o que eu vou receber quando eu atravessar esse trecho do caminho, gente. Quando a gente recebe alguma coisa pra gente que não é boa, né? Lembra, você não tá recebendo alguma coisa que não é boa, tá? Você só tá passando por um trecho do caminho mais árduo, entendeu? Então, passa pelo trecho. Não pega as coisas ruins. Passa pelo trecho, entende? Porque quando você passar, você se transforma numa pessoa, né? Que lá na frente consegue enxergar aquilo que tá ali na frente, entende? Porque é isso, às vezes a gente não combina com aquela vida que a gente quer viver, né? E aí, então, a vida apresenta pra gente alguns desafios para que a gente possa desenvolver uma musculatura, se desenvolver como pessoa para poder estar pronto, vibrando uma coisa, né? Tá numa vibração para até enxergar as coisas que estão na nossa frente. Então, não tem coisa ruim e coisa boa, né? Tem trechos do caminho, que às vezes são mais árduos e menos árduos. A resposta tudo que você descobre de histórias e tudo mais, né? A resposta usa a informação, né? Porque tudo que a gente descobre de histórias, que justifica o lugar onde a gente está, ou as mecânicas que a gente está usando para funcionar, ou como eu opero, né? A minha tendência de comportamento, a minha tendência de ação, tudo isso que eu descubro, né? Ela tem que servir como informação. Então você tem que, por isso a alfabetização do autoconhecimento é tão importante, porque é a alfabetização do autoconhecimento que te possibilita saber como usar as informações que você tem de você. Quando você diz assim, esperar a autoconfiança surgir, então eu preciso acessar essa autoconfiança para poder ir, né? É o contrário, né?
Aí é que tá a sacada, né? É justamente ao contrário. Então, quando você não percebe que é ao contrário, você vai ficar parado aí no lugar onde você tá, né? É tipo assim, é ir para construir a autoconfiança. Então, esse é o movimento. Então, todos os lugares onde te faltar, onde vier isso, está me faltando autoconfiança, né? Você tem que pegar aquilo que você gostaria de estar fazendo e abrir assim em milhares de fasezinhas, né? Milhares de fasezinhas, e aí pegar a primeira, sabe, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 1000, né? Você não precisa descobrir qual é o passo 1000, você só descobre qual é o primeiro. Qual é o primeiro passo. E aí você tem que fazer o primeiro passo. Né? Então, é ir para construir a autoconfiança. Não é ter autoconfiança para ir, né? Que é o que todo mundo quer. Ah, eu preciso de autoconfiança para fazer uma inovação na minha vida. Ah, eu preciso de autoconfiança para isso, para aquilo. Não, é você faz alguma coisa que é o que você está definindo aí no teu dia a dia, né? Para justamente construir a tua autoconfiança. Porque o que pode dar de errado, né? Então, o que você pensa quando você está com... Anota essa pergunta, né? Porque é esse o lugar que vai fazer você fazer pequenas inovações e construção de autoconfiança no dia a dia, né? Numa área de risco, para você não ficar com muito medo, né? Um pânico, vamos dizer assim. Nós não podemos fazer nada que dê pânico, no sentido, para alguns, né, gente? Para a maioria de nós, porque o pânico, se depois da caca, a gente não consegue voltar, né? A gente fica num lugar que você não quer mais fazer. Então tem que ser um medinho saudável. Então, a pergunta para você saber se você está entrando em área de pânico ou se você está entrando na área do medinho, na área de expansão, que eu chamo, né? É você perguntar o que é que pode dar de errado. Entende? Aí você pergunta o que pode dar de errado. Ah, pode dar de errado eu ficar muda lá na live e não conseguir perguntar. Mas e aí? Né? E aí, a partir daí, o que pode dar de errado? Né? Você vai falar, não, na verdade não pode dar nada de errado, porque a live é da Miriam, a Miriam vai perguntar e a gente vai continuar a conversa. E, entendeu? Então, assim, se você perguntar o que pode dar de errado e a resposta for uma resposta aceitável, pula. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Né? Então, eu estou te dando aqui uma pergunta para que você possa entrar numa nova experiência com segurança mínima. Tá? E aí você vai. É isso. E aí, se você quiser, né, para ficar mais emocionante ainda, você pode perguntar assim, e se der certo? Né? O que eu ganho? Aí, essa eu vou te entregar até com a resposta. Né? Você ganha um feixe a mais na sua musculatura de autoconfiança.